Então vamos lá começar com nossa aula. Talvez essa seja a nossa última aula do nosso estatuto, pelo menos de conteúdo sim, porque sempre que a gente acaba uma lei, né, a gente tem que cair para dentro dos exercícios, certo? Então acabando o estatuto a gente vai resolver uns exercícios, é claro, bastante exercício. Vai ter o nosso simulado agora e depois a gente começa a nova lei de promoções. E por último a gente dá uma passada lá na lei da controladoria. Então, a gente vai ver o nosso último assunto, né, que é tempo de contribuição, né, de serviço e contribuição ou contribuição. E eu já botei o símbolozinho aqui que é para vocês entenderem que não é a mesma coisa, certo? Sempre que eu tiver de serviço, eu posso até estar contribuindo, mas tem casos que eu vou estar contribuindo, certo? Que eu não vou estar de serviço. Que caso é esse? Vocês lembram quando a gente estudou a LTIP? A LTIP é um caso básico que a gente pode lembrar, que eu posso pedir minha LTIP, eu tenho prejuízo total de tudo, não conta para nenhum efeito, mas se eu quiser pagar por fora, aquela parcelazinha de 33%, né, que eu vou pagar para ter garantido, né, minha aposentadoria, eu posso pagar para efeito de contribuição, certo? Então eu vou estar contribuindo sem estar trabalhando, sem estar de serviço. Então vocês têm que saber diferenciar, certo? Então no nosso artigo 209, ele vai falar o tempo que começa a contar já como tempo de contribuição, certo? Então a gente tem que atentar para a inclusão aqui. A gente vai ver aqui no nosso parágrafo único, ó, considera-se como data de inclusão para fim deste artigo. Aí a gente tem aqui a data do ato que o militar estadual é considerado incluído em organização militar estadual. Então, a partir do momento que você é incluído na organização militar estadual, seja polícia militar ou bombeiro militar, você já está contando aí como tempo de contribuição, certo? Inclusive, a gente tem claramente aqui na nossa lei, no nosso parágrafo único, a gente tem claramente que ó, a partir da data da matrícula, no curso de formação, você passou no concurso, fez os exames, ingressou lá no curso de formação, a partir da matrícula do curso de formação já se considera como incluído na corporação, ou seja, já começa a contar tempo de serviço, certo? Na Polícia Militar, que é o concurso que a gente vai fazer. Então a data da matrícula ó, já faz parte da sua inclusão, já está contando como tempo de serviço, certo? E de contribuição. A data da apresentação pronto para o serviço, no caso de nomeação. Aqui, pessoal, é bem específico. A gente tem que entender que a gente vai a gente vai se matricular lá no curso de formação e na teoria já vai estar contando como tempo, certo? De serviço e contribuição. Só que vai ter uma hora que a gente vai terminar o curso de formação, bonitinho, fez tudo certo, passou. Só que a gente vai esperar um tempinho para ser nomeado. Vamos supor aí que demore 3 meses para a data da sua nomeação, para você ser nomeado. Então esses 3 meses que você ficar aguardando, vai se cortar, certo? O tempo de contribuição não vai contar para nada. Aí depois desses 3 meses que você vai ser lá nomeado, aí começa a contar normalmente, certo? Então, ó, a data da apresentação pronto para o serviço, certo? No caso de nomeação. Então vamos em diante. Então, pessoal, quando a gente fala na apuração do tempo de contribuição, certo? Para se apurar esse tempo de contribuição, a gente tem que fazer uma distinção básica, certo? No tempo de contribuição, porque a gente tem 2 tipos de tempo de contribuição. A gente tem que dividir os dois. A gente tem o tempo de contribuição militar estadual, certo? O tempo que você contribui como militar, certo? E a gente tem o tempo de contribuição não militar. Então a gente tem que atentar para saber diferenciar o tempo de contribuição militar estadual e o tempo de contribuição não militar ou tempo de contribuição civil, certo? Então a gente vai ver no nosso artigo 210, certo? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, na apuração do tempo de contribuição, ó, tem a distinção. A gente tem o tempo de contribuição militar estadual e o tempo de contribuição não militar. Então vamos lá. Será computado como tempo de contribuição militar. Então vamos ver primeiro como é que é computado esse tempo de contribuição militar, certo? Todo período que contribuiu como militar, podendo ser contínuo ou intercalado. Como assim, professor? Contínuo ou intercalado? A gente tem um exemplo aqui, ó.
De novo a gente pega o nosso velho exemplo da LTIP, né? A gente tem aqui, ó, a gente contribuiu aqui, ó, 15 anos. 15 anos, certo? Quando eu cheguei aqui nos meus 15 anos de serviço, por qualquer motivo que eu não tenho que falar, né? É um direito meu. Eu tirei aqui, ó, no meio da minha carreira aqui, eu resolvi tirar, ó, 2 anos. 2 anos de que, pessoal? De LTIP. Então aqui, ó, eu intercalei aqui o meu tempo, certo? Ó, eu passei 2 anos sem trabalhar, que não vai contar para nenhum efeito, certo? A gente já estudou a LTIP e a gente viu que não conta para nenhum efeito. Depois de passar os 2 anos, voltei normalmente para o serviço, vou ter que trabalhar de novo aqui mais 15 anos, certo? Então a gente vê aqui, pessoal, perdão pela letra, é porque eu escrevo pelo mouse, que foi aqui, ó, eu intercalei aqui quando eu tirei a LTIP, certo? Então é por isso que diz lá, o tempo de contribuição militar, certo? É todo o período que eu contribuí como militar, certo? Pode ser contínuo, certo? Ou intercalado, certo? Mas a gente tem aqui, ó, todo o período que contribuiu como militar, ó, podendo ser contínuo ou intercalado. Então vamos lá continuar. O período de serviço ativo das Forças Armadas. Ah, professor, então eu posso trazer o tempo lá que eu servi nas Forças Armadas, né? Você pode até trazer, mas não pode trazer todo o tempo. A gente sempre tem que respeitar, pessoal, para a gente pedir nossa reserva remunerada. A gente tem que respeitar os 25 anos de contribuição como militar ou subsec, certo? Aqui nas Forças Armadas você não estava contribuindo para o subsec, então você vai poder trazer no máximo aí 5 anos. Pode até trazer mais, mas a gente tem que contribuir, como tem que contribuir 25 anos ao subsec, então vai servir somente 5 anos que você passou aqui no serviço ativo das Forças Armadas, certo? Tem até uns três alunos meus aqui do curso que já serviu aqui nas Forças Armadas, vai servir como vai ser computado assim como tempo de contribuição militar, certo? Mas tem que ser 25 anos ao subsec, certo? Que só vai contar quando você entrar, quando você passar no concurso, né? Na data da matrícula você vai começar a contribuir. O tempo de contribuição relativo a outra corporação militar. Como assim? Eu sou lá do Rio de Janeiro. Já fui da PM do Rio de Janeiro. Só que tinha família no Ceará, resolvi fazer o concurso para a PMCE e passei. O tempo que eu contribuí lá na Polícia do Rio de Janeiro, eu posso levar para cá, para a Polícia Militar do Ceará? Pode, certo? Então, ó, o tempo de contribuição é relativo a outra corporação militar estadual. Respeitando também o mesmo tempo. Você só pode trazer 5 anos de lá, certo? Porque tem que ser no mínimo 25 anos de contribuição militar ao subsec. Então, você só pode trazer 5. Tem um caso aqui que eu acho até que não é muito importante falar, mas vou falar. Se você era bombeiro militar, certo? Daqui do estado do Ceará, aí você passou no concurso da Polícia Militar também do estado do Ceará. Então, como você já era bombeiro, você estava contribuindo ao subsec e estava contribuindo como militar. Então, você vai poder trazer todo o tempo que você passou de bombeiro para a Polícia Militar, certo? Porque já estava contribuindo como militar ao subsec, certo? Então, é importante a gente saber isso. O tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada, quando for convocado para o exercício das funções, na forma do artigo 185 dessa lei. Então, o tempo que eu ficar na reserva remunerada, certo? Se eu for convocado novamente, aquele tempo que eu fiquei na reserva remunerada vai contar, certo? Para efeito aqui de contribuição. Eu vou botar um exemplozinho bem básico aqui. Estava aqui novamente, ó, com meus 15 anos. Vou botar um AN que é para ficar mais fácil. Estava aqui com meus 15 anos de serviço. Resolvi me candidatar a deputado estadual. Fui eleito, passei para a reserva remunerada proporcional. Certo? Aí tive aqui um mandato de 4 anos, certo? 4 anos aqui meu mandato. Nesses 4 anos eu fiquei na reserva remunerada proporcional. Acabou meu mandato, o governador resolveu me convocar, certo? Então aqui, ó, ele me convocou, trabalhei aqui mais 11 anos, certo? Mais 11 anos. Então, se ele me convocou, esse tempo que eu passei aqui na reserva
vai contar também como tempo de contribuição. Então, se eu somar aqui meus 15, ó, com mais meus 4 anos, que eu fiquei lá na reserva remunerada, com mais 11, aqui eu vou completar, ó, meus 30 anos. Então, vou receber aqui integral, certo? Meu salário. Então, mais ou menos isso aqui. O tempo, ó, passado pelo militar estadual na reserva remunerada, ó, quando for convocado para o serviço, para o exercício de funções militares. A gente sabe que o militar, quando é convocado para o serviço ativo, ele tem todos os mesmos direitos dos outros militares, inclusive conta como tempo de contribuição, certo? Normal. A única coisa que ele não vai poder é ser promovido, que a gente já sabe isso de qual, que eu falei 1000 vezes no curso, certo? Mas o resto conta como serviço de contribuição normalmente. Licença especial e férias não usufruídas em dobro até 15 de dezembro de 98. Isso aqui não é importante a gente ver, pessoal, porque é uma lei antiga, certo? É lá de 98. Então a nossa banca não vai cobrar isso daqui, certo? Não se preocupe que não cai não. Será computado como tempo de contribuição não militar. Aí aqui a gente vai para o tempo de contribuição não militar. Isso aqui é muito simples, resumindo para o nosso cotidiano. É você que antes de ser militar você já trabalhava em outro lugar. Ou você trabalhava na iniciativa privada, né, numa empresa privada, ou você já era servidor público e você contribuía para um regime próprio de previdência social. Um exemplo, ó, o tempo de contribuição para o regime de previdência social, você já contribuía no INSS, você pode trazer seus 5 anos, você trabalhava lá na iniciativa privada, como muitos de vocês trabalham, certo? Então vai ser computado como tempo de contribuição não militar, certo? Você traz 5 anos aqui, tem que ser 25 anos de contribuição militar ao subsec. Aqui, pessoal, o tempo de contribuição para os regimes próprios de previdência social, desde que não seja na qualidade de militar. Você trabalhava lá na prefeitura de Fortaleza, você já contribuía para um regime próprio de previdência social. Inclusive o nosso próprio subsec, né? Ele é um regime próprio também de previdência social, certo? Então você já contribuía isso como não militar. Aí esse tempo vai ser computado como tempo de contribuição não militar. Você pode trazer respeitando os 25 anos de contribuição militar ao subsec, certo? Então a gente termina aqui nosso tempo de serviço e contribuição, certo? Próxima aula a gente vai... Próxima aula não, a gente vai continuar nessa aula, a gente vai só ver as disposições finais e transitórias, certo? Que também não é muito difícil, o professor vai só beber uma aguazinha, espera só um pouquinho que eu já estou voltando, beleza? Abração, volto já. Bem, a gente voltou aqui, a gente estava vendo aqui, opa, a gente já viu isso aqui, vamos dar uma passada mais para frente, pronto. Trouxe um artigo aqui que é muito importante, pessoal, isso aqui eu já vi que o pessoal coloca muito no grupo e muita gente ainda acaba errando. Vamos ler comigo aqui o artigo 211. O tempo que o militar vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente, quando em serviço, ou mesmo quando de folga em razão da preservação da ordem pública, da proteção do patrimônio e da pessoa, visando sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual, aqui é que está importante, ó. Será computado como se tivesse no exercício, certo, efetivo daquelas funções. Então o militar teve que se afastar, certo, porque... Um exemplo, né? Ele estava de folga, se deparou com um assalto, trocou tiro lá com o bandido acabou acertando ele se feriu aí gravemente, teve que se afastar do exercício de suas funções por causa desse ferimento, certo, pessoal? Mesmo ele estando de folga, foi em preservação da ordem pública, certo? Ele estava em uma situação de risco, infortúnio, certo? Então, esse tempo que ele vai ficar afastado, pessoal, ó, será computado como se tivesse no exercício efetivo daquelas funções, certo? Mesmo que ele não esteja exercendo suas funções, no exercício de suas funções, esse tempo que ele vai ficar lá no tratamento, né? Ele vai ser computado como se ele tivesse no em efetivo serviço. Então, lembrem disso para efeito de prova, certo? Se o militar ele vier a se afastar, mas essa afastação foi em decorrência de algum ferimento recebido em acidente de serviço ou em razão deste, né, propriamente falando, quando ele foi ferido em razão da preservação da ordem pública, certo? Foi afastado, sempre vai ser computado como efetivo serviço, certo? Então, muito importante esse artigo 211. Vamos passar adiante.
Então a gente vem aqui, pessoal, para o nosso último assunto do estatuto. A gente finaliza hoje o nosso estatuto. Então, o nosso artigo 215 vem dizer o seguinte: ao militar estadual são proibidos a sindicalização e a greve, certo? Isso aqui já caiu até em prova, pessoal. Já caiu em prova, eu não sei se foi aquela que teve antes de 2008, que caiu sobre a sobre a sindicalização e a greve, certo? Então, o militar de maneira alguma, pessoal, ele tem direito de sindicalizar nem de fazer greve, certo? É vetado ao militar estadual a sindicalização e a greve, seja qualquer militar, certo? A gente tem aqui, quando ele fala um pouco das associações, ó, o militar estadual poderá fazer parte de associações, desde que não tenha natureza sindical ou político-partidário, desde que não haja prejuízo do exercício do cargo ou função militar que ocupe na ativa, salvo aqueles que estejam amparados pelo artigo 169, combinado com o artigo 176 da Constituição do Estado do Ceará. Então, pessoal, o militar ele vai poder fazer parte de associações normalmente. Eu sei que vocês que estão por dentro do Facebook, na página do professor, vocês vão ver que tem lá tem várias associações, né? Tem associações de cabos e soldados, né? Tem associações de subtenente e sargento. Então, você sabe que tem várias associações, certo? Que a maioria faz parte, certo? Então, pessoal, ele vai poder fazer parte normalmente dessa associação. Só que essa associação, é claro, não pode ter nenhum tipo de natureza sindical, porque ao militar estadual é proibida a sindicalização, certo? E não pode ter também natureza político-partidária, certo? Isso é vetado ao militar. Ele pode até fazer parte. Como é que ele pode fazer parte? O que ele tem que obedecer segundo a lei? Ele pode fazer parte da associação desde que não seja de natureza sindical ou político-partidário. E também não pode haver prejuízo do exercício do respectivo cargo ou função do militar que ocupe na ativa, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o militar estadual poderá fazer parte de associações sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função que ocupe na ativa, só repetindo o que a gente já tinha falado. O militar estadual da ativa, quando investido em cargo ou função singular de dirigente máximo de associação que congregue, o maior número de oficiais, de subtenentes ou de cabos e soldados distintamente considerados e pré-definidos por eleições internas poderá ficar dispensado de suas funções para dedicar-se à direção da entidade. Então, o militar, pessoal, que faz parte de associação, ele não vai poder se afastar do serviço, certo? Ele vai exercer normalmente o seu cargo e sua função. Só que tem um militar que ele vai, certo? Ele vai ter que se afastar, certo? Do serviço. Qual é esse militar? É somente um, que é, ó, o militar da ativa, ó, investido, ó, na função de dirigente máximo da associação. Então, esse dirigente máximo da associação, ele vai poder se afastar, certo? Ele vai ser lá o presidente. Então, aqui congrega o maior número de oficiais, subtenentes e sargentos ou cabos e soldados, distintamente considerados pré-definidos. É claro que ele vai ser escolhido, ó, por eleições internas e vai ficar dispensado de suas funções para dedicar-se à entidade. Então, esse dirigente máximo vai ser votado em eleições internas, certo? E ele fica dispensado de suas funções para se dedicar somente à associação, certo? E é claro, a gente tem mais um que vai poder ser dispensado. A garantia prevista no parágrafo anterior, além do cargo singular de dirigente máximo, alcançará um representante por cada 2.000 militares estaduais que congreguem, não podendo ultrapassar 3 membros além do dirigente máximo. Então, como é que funciona? A gente tem aqui, ó, a associação de cabos e soldados, certo? Aí essa associação, vamos supor que ela tem aqui 2.000 membros, certo? 2.000 membros. Qual é a regra para ele fazer parte dessa associação, pessoal? Ele vai poder fazer parte da associação, certo? Só que a associação não pode ter qualquer natureza sindical ou político-partidário. Não pode haver prejuízo no respectivo cargo ou função que o militar ocupa. Beleza? Respeitando isso, pode fazer parte normalmente, certo? Sem problema. Desses 2.000 membros, a gente vai ter um, que vai ser quem?
o dirigente máximo, né? Então a gente já vai ter um aqui que vai ser aí o presidente, né? O dirigente máximo dessa associação. Botar um DI aqui, certo? E a gente vai ter, pessoal, mais um militar, certo? Desses 2.000 para poder ser um representante, certo? Ó, então a gente só vai ter esse representante, ó, por cada 2.000 militares estaduais que congreguem. Ó, vou marcar até aqui, ó. Alcança um representante por cada 2.000 militares estaduais, certo? Agora vamos supor, né, que essa associação tem 2.000, só que aí subiu para 4.000, entrou mais 2.000 aqui, ó. Mais 2.000. Então daqui, como entrou mais 2.000, aí ó, já tem o presidente aqui, o dirigente máximo, mais um que é o representante. Aí aqui, pessoal, vou botar até aqui, ó. Se entrou mais 2.000, então eu vou ter mais um representante, certo? A cada 2.000 militares estaduais que fazem parte da associação, sempre vai se tirar um representante. É claro, ó, que só pode ultrapassar até 3 membros, ó. Só posso ter no máximo 3, certo? Além do dirigente máximo, só posso ter mais 3 representantes, certo? Isso é uma regra para aquelas associações que tem mais de 10.000, certo? De 20.000 associados. Então não pode ultrapassar 3 membros, certo? Então é basicamente isso, muito simples. Isso aqui, pessoal, só coisa importante aqui. Isso aqui pode cair em prova com certeza. O militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Pera aí, professor. Não pode. Ter uma contradição aí. Eu estudei com o senhor, inclusive o senhor confirmou pra gente, certo? Quando a gente foi falar lá no artigo 53, o senhor falou pra gente que o militar estadual, certo? Alistável, é elegível, ele pode se eleger a candidato, ele pode se eleger a um cargo eletivo. Pode, pessoal. Só que o militar estadual, ele é o único cidadão brasileiro, todo mundo já sabe disso, que pode se candidatar a um cargo eletivo sem precisar estar afiliado a partido político. Ele pode se candidatar mesmo não estando filiado a partido político. Então, pessoal, o militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Muito cuidado aqui, pessoal. Na prova pode vir um militar estadual, enquanto em serviço ativo ou inativo, pode estar afiliado a partido político. Aí você vai lá, vai marcar errado, certo? Se ele já está na reserva remunerada, ele não é impedido de ser filiado a partido político, porque a lei é bem clara, o militar estadual, ó, enquanto em serviço ativo, certo? Só quando ele estiver em atividade que ele não pode se filiar a partido político. Então não é vedado o militar se candidatar a um cargo eletivo, ele pode, certo? Desde que ele veja se vale a pena, né? Tem um militar com mais de 10 anos, um militar com menos de 10 anos. Só que ele pode se candidatar, vamos supor que ele tem mais de 10 anos, certo? Ele vai se afastar, mas ele não precisa estar afiliado a partido político, certo? Ele não é obrigado, ele pode se candidatar mesmo assim, certo? Artigo 220. O militar estadual, que embora efetivo e classificado... Aqui, pessoal, é o que o pessoal me perguntou muito no decorrer do curso, ó. Professor, qual é a distinção básica do militar adido? Então tá aqui, ó. Essa aqui fala justamente o que é o militar adido, que eu já expliquei 1000 vezes no curso. Eu acho que vocês já sabem muito bem, ó. O militar estadual, que embora efetivo e classificado no quadro de organização e distribuição de uma organização policial, militar, bombeiro militar, que vem exercer atividade funcional em outra organização, ficará na situação de adido, ou seja, eu pertenço a uma organização policial militar, só que eu estou exercendo minhas funções em outra organização policial militar, porque eles estão precisando de mim lá para exercer uma função que só eu sei. Então, eu fui emprestado, eu estou exercendo minhas funções em uma organização policial militar que não é a minha. Então eu estou à disposição da outra organização policial militar, porque o nosso concurso é para a Polícia Militar, eu vou falar em relação à Polícia Militar. Agora, já se eu for transferido para outra organização policial militar, aí tem que ter cuidado, eu não sou adido não. Aí eu estou sendo transferido, aquele vai ser o meu quartel normal, certo? É só quando ele vai lá prestar um serviço, ele está à disposição de outra organização policial militar que não é a dele, certo? Artigo 222.
Para fins de contagem de pontos para a promoção dos militares estaduais, serão considerados equivalentes ao Código Disciplinar da Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, as seguintes punições disciplinares que tratam respectivamente os revogados regulamentos disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Ceará. Então aqui é só uma comparação do que era antigamente, certo? Isso aqui a gente precisa saber também. A repreensão é equivalente a uma repreensão. A detenção aqui, que era chamada antigamente a nossa permanência disciplinar, certo? Isso aqui quando você for cancelar, né? Se você tiver uma detenção lá nos seus assentamentos, para você poder cancelar essa detenção, que é equivalente a uma permanência disciplinar, você tem que esperar 7 anos aí, né? Se for cancelar uma custódia, que, né, que é uma prisão aqui 10 anos. Então a detenção é equivalente a uma permanência disciplinar, a prisão é equivalente à custódia disciplinar, certo? Só isso que você precisa saber. Aqui, pessoal, outra informação muito importante, que é só as disposições finais e transitórias, eu estou pegando as que mais é importante para a sua prova, certo? Aplica-se a matéria não regulada nesta lei subsidiariamente e no que couber a legislação em vigor para o Exército Brasileiro, ou seja, se tem um assunto que não é regulado pelo Estatuto, né, que ele fala desta lei, se não tiver no Estatuto, o que vai valer é a legislação do Exército Brasileiro. Ou seja, aplica-se a matéria não regulada nesta lei, o que não está previsto nessa lei, no Estatuto, certo? Então vai servir como complemento, ó, subsidiariamente, como complemento no que couber a legislação em vigor para o Exército Brasileiro. Então deixa eu pensar. Aqui no nosso Estatuto fala sobre as férias, não é isso? Então a gente usa o nosso próprio Estatuto, não precisa usar do Exército Brasileiro. Aqui fala dos nossos direitos. Aqui fala das nossas licenças, certo? Então tudo bem. Só que aqui, pessoal, nessa lei, não fala sobre o serviço interno, certo? A organização do serviço interno. Então, como não tem na nossa legislação, certo? O que vai valer é a legislação lá do Exército Brasileiro. Então, o que não está previsto nessa lei, não é regulada nessa lei, a situação que não é prevista nessa lei, a Polícia Militar ela vai usar a legislação do Exército Brasileiro. Como vocês sabem, nós que somos policiais militares, a Polícia Militar ela é uma força auxiliar do Exército Brasileiro, certo? Então, o que não é regulado na nossa lei pode ser usado a lei do Exército Brasileiro, certo? Muito importante isso daqui. Então, graças a Deus a gente termina nosso estatuto, certo? A gente finalizou aqui nosso estatuto, vimos ele inteiro, certo? Então, agora a gente vai entrar num momento que a gente vai resolver muitas questões, certo? A gente vai só resolver questão, agora bastante questão, certo? Estilo S, estilo CESP, de todo estilo, certo? Então, vamos entrar agora no engradado de questões. Aí quando a gente terminar de resolver bastante questões, a gente entra na nossa nova lei de promoções, certo? Então adorei ter feito o curso aqui com vocês sobre o nosso estatuto. Graças a Deus a gente terminou o nosso estatuto muito rápido. Era para ter terminado mais rápido ainda, só que o curso é passo a passo, não é por cima, certo? Então isso fez com que demorasse mais, porque a gente vê bem passo a passo mesmo. Que é para todo mundo poder entender, todo mundo ficar no mesmo nívelzinho aqui do curso, para vocês ficarem aprovados lá, porque aliás vai ser 5.000 vagas, vão chamar uns 5.000 homens e eu tenho certeza que vocês aqui do curso vão ser chamados porque vocês vão fechar essa parte de legislação. Também não adianta só ver a aula sem estudar, vocês venham minha explicação, estudam, fazem exercício, o professor vai passar exercício para vocês e vocês vão se dar bem, certo? Então um abração, foi uma honra ter dado o nosso estatuto, não acabou ainda, vamos continuar com a nossa nova lei de promoções, comigo, professor Tiago Oliveira. Então um abração, até a próxima. Valeu, pessoal.